Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula dedicada a conteúdos da área da saúde. Agradeço o seu carinho, a sua audiência de sempre e hoje a nossa atenção, o nosso estudo estará voltado ao sarampo. Lembrando que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é rápido, não custa nada para você, mas para a gente, para o meu trabalho, esse apoio é muito, muito importante. Então, vamos lá, sem mais recados, para que a aula não fique tão cansativa. O nosso foco aqui é o aprendizado. Lembrando que todas as informações desta aula são retiradas dos manuais e artigos disponíveis na biblioteca virtual do Ministério da Saúde. E é de lá que as bancas também retiram os materiais para a construção de suas provas. Então, vamos lá abrir a nossa aula trazendo a descrição bem sintetizada sobre a doença sarampo. Então, ela é uma doença viral. É importante, tá? Memorizar essa informação, porque a banca muitas vezes pode perguntar da seguinte forma: são doenças causadas por vírus, exceto, ou quais das doenças abaixo é causada por um vírus. Então, é importante memorizar também o tipo de agente causador de cada doença. No caso do sarampo, é um vírus que causa infecção aguda, potencialmente grave, ou seja, pode se desenvolver para forma grave. É uma doença classificada como transmissível, pois é extremamente contagiosa. Então, aqui é uma síntese, tá? Curta e direta sobre o sarampo. Professor, quem é o causador? Qual agente etiológico da doença? Como a gente já viu, é um vírus, ele pertence ao gênero Morbillivirus da família Paramyxoviridae. Paramyxoviridae. Treinei para ler aqui sem errar. No treino deu tudo certo. Na hora aqui, na partida, deu aquela enganchada. Paramyxoviridae é a família do vírus causador do sarampo. Professor, a banca pode perguntar isso, professor? Eu já vi, sim, bancas perguntando sobre o gênero, subgênero, família do agente etiológico de uma doença específica. A depender do nível de exigência da tua banca, então tu tem que estar atento para a banca, responder questões dessa banca para sentir a pegada, a intensidade com que ela cobra os conteúdos. Tá bem? Vamos falar agora do modo de transmissão da doença. Ocorre de forma direta por meio de secreções nasofaríngeas, expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Então, a gente liga a transmissão, o modo de transmissão bem semelhante ao modo de transmissão da Covid-19. Então, você lembra, sarampo, poxa, professor, essa palavra não me remete a nada, não sei, não ligo, não faço conexão a nenhum tipo de modo de transmissão. O nome não me diz muita coisa. Então, tenta lembrar da Covid, olha aí, secreções nasofaríngeas, tossir, espirrar, falar ou respirar. Por isso mesmo, a contagiosidade da doença é elevada. Também tem sido descrito o contágio por dispersão de aerosóis com partículas virais no ar em ambientes fechados, como escolas, creches ou clínicas. Mais uma semelhança aí ao modo de transmissão da Covid. Pela o alto poder de contágio, até 9 em cada 10 pessoas suscetíveis com contato próximo a uma pessoa com sarampo irão desenvolver a doença. Okay? Então, se 10 pessoas
entrar em contato com essa pessoa, essas pessoas todas suscetíveis à infecção. Essas 10 pessoas, pelo menos 9, né, até 9 na verdade, vão sim desenvolver a doença, ok? Então vemos aqui, descrição, agente etiológico que despenca em provas, modo de transmissão, que é outro tópico que você também deve ter aquele carinho e atenção especial. Olha aí, outro que se cair deixa todo mundo enrolado. Mas por que, professor? Olha aí, período de incubação varia de 7 a 21 dias. Eu não vou esquecer, professor. Desde a data de exposição até o aparecimento, né, dos primeiros sintomas, né, do exantema. 7 e 21 dias. Parece bem simples, tranquilo. O problema é que durante o teu preparo, você vai ter que se virar com diversas doenças e diversos períodos de incubações que variam bastante. Então, a maior dificuldade realmente é você ter a capacidade de, na hora da prova, caso a banca jogue uma bomba dessa, né, em uma das questões, você saber exatamente o período de incubação de uma doença específica. Então, o desafio aqui é só saber realmente distinguir, né? Professor, isso é quase que impossível. Realmente, eu acho quase que impossível tu ter a capacidade, né, de um concurso aí com 10, 15, 20 doenças, tu ter, né, como memorizar todos esses períodos de incubação, tanta informação. E aí o que a gente faz? A gente vai praticando, né, e torce, cruza os dedos, as pernas, todos os fios de cabelo da cabeça, para que a banca jogue aquela doença que você sabe realmente o período específico. Então, quanto mais você praticar, mais você fazer essa leitura e esse estudo, mais doenças vão ser internalizadas por você, tá bom? Vamos lá, período de transmissibilidade, né? Outro item a ser bem valorizado, porque onde tem número tem questão de prova. Inicia 6 dias antes do exantema, né, da ferida, né, que é a marca também do sarampo, e dura até 4 dias após o seu aparecimento. O período de maior transmissibilidade ocorre 4 dias antes e 4 dias após o início do exantema, ok? Tudo ok? Tudo tranquilo? Espero que sim, não se assuste. Tá? Eu tenho pena de você, eu tenho pena de mim também, quando estava estudando para o meu concurso especificamente, mas a banca é que não tem dó da gente. Então a gente tem que ter a capacidade de perceber que todo esforço que a gente conseguir fazer, faça. Vai valer a pena. Tá bom? Pode ser a diferença, tá, entre a tua classificação ou o teu fracasso no teu concurso. Por isso é importante, qualquer tempinho que você tem, nem que você chegue cansado, 8 horas de trabalho por dia, mais 2, 3 horas no ônibus, aproveita qualquer tempinho, qualquer deslocamento. Se tu tem tempo para acessar o Instagram, o WhatsApp, TikTok, Kawaii, tu tem tempo sim de acessar o YouTube, de, mesmo que seja o que concursos, né, com 10 questões somente por dia, que você pode responder no plano gratuito, baixar o que concursos, o Gran Curso Questões, tá, e responder. E esses aplicativos nem estão pagando nada para mim, eu estou dando a dica aqui do que eu faço, do que eu fiz, do que realmente trouxe resultado para mim e para muito inscrito aqui no canal que sempre trazem um feedback falando aí dos seus sucessos. Manifestações clínicas, que é a sintomatologia, caracteriza-se por febre alta, acima de 38 graus e meio, ok? Então, esse valorzinho pode chamar a atenção, pode cair uma questão e você pode acabar pisando na bola, por um detalhe. Exantema, né? Exantema maculopapular, tosse seca, né? Bem no início da transmissão, né, dos sintomas, na verdade, você tem essa tosse seca, tem coriza, conjuntivite não purulenta e manchas de Koplik. Professor, o que são as manchas de Koplik? São pequenos pontos brancos na mucosa bucal, na altura do terceiro molar e ocasionalmente também no palato mole, conjuntiva e mucosa vaginal, antecedendo o exantema. Ok? Então, caso, né, a banca jogue lá. As manchas de Koplik estão ligadas a que doença abaixo? E aí você marca lá sarampo. Dificilmente isso vai acontecer, vai aparecer nesse nível de detalhe, mas se aparecer, o professor Carlos Pereira trouxe aqui na aula, tá bom? Então você não pode me acusar depois.
Vamos lá trazer agora as complicações do sarampo. As taxas de complicações e óbitos causadas pelo sarampo são extremamente variáveis. Não são extremamente altas, são extremamente variáveis. Sendo maior em quem? Em crianças menores de 5 anos, gestantes, pessoas com comprometimento da imunidade, adultos maiores de 20 anos, pessoas desnutridas ou com deficiência de vitamina A e pessoas que residem em situação de grandes aglomerados. Poxa, professor, tanto grupo de risco no sarampo? Sim, muito grupo de risco. Então não tem segredo, é ler, reler e tentar memorizar o máximo de informações. Vamos lá. Criança, né, menor de 5 anos, gestantes, pessoas com comprometimento da imunidade. Algumas pessoas em alguns tratamentos de câncer, né, tem sim uma queda considerável da imunidade. Adultos maiores de 20 anos, né, daí que grupo gigante, né, pessoas desnutridas ou com deficiência de vitamina A, além de pessoas que moram em situações de grande aglomeração. Complicações. Vamos lá. Complicações raras são a encefalite, né, 1 a 4 por 1000 casos. Panencefalite, 4 a 11 por 100 mil casos. Os óbitos pelo sarampo ocorrem em aproximadamente 0,01 a 0,1% em países desenvolvidos, mas em países em desenvolvimento essa taxa pode chegar, olha aí, a 30%. Então vamos lá, vamos pegar aqui os Estados Unidos, continha básica. A cada 100 pessoas infectadas pelo sarampo, quantos podem chegar a óbito? Pegando essas informações. Né? Nenhuma, né? Na verdade, a cada 1000 pessoas, agora eu consigo fazer um cálculo, para cada 1000, uma pessoa morre, no máximo, né? Porque é 0,01 ou 0,1%. Uma pessoa morre, representando aqui o máximo, né? 0,1%. Vamos pegar um país em desenvolvimento, né? Situação um pouquinho precária. Vamos lá pegar uma Venezuela, por exemplo. Situação extremamente precária, na verdade. Né? Cada 1000 pessoas, pegando aqui a taxa, né? Pode chegar a 30%. Ok? Ou seja, 300 pessoas podem vir a óbito em países que ainda estão em desenvolvimento. Olha a diferença, né? Vamos lá. Febre por mais de 3 dias após o aparecimento do exantema é um sinal de alerta e pode indicar o aparecimento de complicações. Então vamos lá. O que é sinal de alerta, professor? Dentro do sarampo, febre por mais de 3 dias após o aparecimento do exantema. Okay? Das feridas aí características do sarampo. Diagnóstico. O laboratório desempenha um papel muito importante na vigilância do sarampo à medida que aumenta o nível de controle da doença. Na fase de eliminação, a confirmação laboratorial, né, de casos suspeitos e a identificação de genótipos virais são essenciais para uma vigilância eficaz. O laboratório tem 3 funções principais na vigilância do sarampo. Então, que funções são essas? Monitorar a circulação do vírus por meio da confirmação de casos, confirmar os surtos, além de identificar as variantes genéticas de cada vírus. Vamos lá. 3 funções importantes do laboratório quando estamos falando da vigilância do sarampo. Monitorar a circulação do vírus, confirmação de surtos e identificação das variantes desses vírus, das variantes genéticas. O diagnóstico laboratorial é realizado por meio da sorologia, utilizando a técnica de ensaio imunoenzimático. A gente abrevia aqui com ELISA para a detecção de anticorpos IgM específicos, soroconversão ou aumento na titulação de anticorpos Ig. O vírus também pode ser identificado pela técnica de reação em cadeia da polimerase, precedido de transcrição reversa, né? O famoso RT-PCR, em amostras na orofaringe, nasofaringe, urina, líquor ou em tecidos do corpo, após o óbito. Obviamente, aqui neste caso, nessa citação específica. Professor, tanta coisa, tanto detalhe. O diagnóstico aqui está mais ligado
as pessoas da área da enfermagem, técnico de enfermagem, médicos, mas para você que está se preparando, por exemplo, para agente de saúde, agente de endemias, agente de vigilância ambiental, né? Esse trechinho aqui é pouquíssimo provável que caia na tua prova, tá bom? Vamos lá. Tratamento do sarampo. Não existe, ok? Então não deixe a banca confundir você. Não existe tratamento específico para a infecção por sarampo. O uso de antibiótico, ele é indicado? Não, professor. Ele é contraindicado, exceto, ok? Exceto se houver indicação médica pela ocorrência de infecções secundárias. Então, o antibiótico, quando é indicado, não é propriamente para o sarampo, mas para tratar infecções que estão ocorrendo por conta do sarampo. Para os casos sem complicação, deve-se manter o quê? A hidratação e o suporte nutricional e diminuir a hipertermia. Muitas crianças necessitam de 4 a 8 semanas para recuperar o seu estado nutricional. Recomenda-se a administração do palminato de retinol, que é a nossa querida vitamina A, mediante avaliação clínica ou nutricional por um profissional de saúde, em todas as crianças com suspeita de sarampo, para reduzir o que é a mortalidade e prevenir, né, justamente o surgimento das complicações pelo sarampo. Então, mais informação importante, não custa nada dar aquela relida, tá? Porque a gente tem que tentar internalizar o máximo de informações relativas a essa doença, principalmente quando ela vem específica, citadinha lá no teu edital. Vamos lá falar agora da conduta frente a um caso suspeito, né, ou confirmado de sarampo. Primeiramente, é necessário notificar imediatamente todo caso suspeito de sarampo em até 24 horas e investigar em até 48 horas após a notificação. O que mais, professor? Coletar amostras e realizar bloqueio vacinal seletivo em até 72 horas após a notificação. Poxa, professor, tanto número? Sim, tanto número. A minha dica é que após a minha leitura aqui, você aperte pause, leia novamente, se necessário ler 3 vezes, depois volta para o vídeo, segue a caminhada, segue o estudo, tá bom? É muita informação. Se você cansou, tá cansadinho, tá com sono, aperta pause, vem depois, tá? Volta só quando estiver descansado. Não adianta estudar deitado, com sono, que você não vai internalizar nada. Como se você nem tivesse assistido a aula, isso eu lhe garanto. O que mais, professor? Realizar busca retrospectiva de casos suspeitos nos últimos 30 dias, a partir da data do exatema do primeiro caso confirmado. Realizar busca ativa de casos suspeitos nos serviços de saúde, acompanhar os contatos justamente desses casos suspeitos ou confirmados. Esse acompanhamento deve durar 30 dias. Preencher adequadamente a ficha de notificação e investigação do caso, com informações legíveis e completas. Encerrar todos os casos e, além disso, deve ser preenchido e enviado ao Ministério de Saúde o boletim de notificação semanal, incluindo informações de locais em que haja notificação negativa. Então, muita informação, muito número. O professor, é preciso memorizar essas informações? É preciso, tá? Como eu lhe falei, eu tenho pena de você, eu tive pena de mim, tenho pena de mim até hoje, estudando esse tipo de conteúdo, é muita coisa, eu sei, mas a banca não tem pena da gente. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Bom, eu tô dando uma dica aqui, não é nem de professor para aluno, é de amigo para amigo, de concurseiro para concurseira, de concurseiro para concurseiro, tá bom? Essa nossa parceria. É uma parceria de amizade que a gente tem aqui. Não é outra coisa, é amizade sim. Eu tento manter aí essa relação entre eu e vocês, principalmente quando vocês vêm aqui nos comentários. Eu sempre tento dar um retorno, tá bom? Vamos lá. Medidas de prevenção e controle do sarampo. No plano individual, o isolamento social diminui a intensidade dos contágios. Olha aí, mais uma semelhança, né, com a Covid. Deve-se evitar que o caso suspeito ou confirmado frequente locais com grande concentração de pessoas, por exemplo, escolas, creches, trabalho, comércio, eventos de massa, entre outros, por até 4 dias após o início do exantema.
O impacto do isolamento dos doentes é relativo à medida de controle, porque o período prodrômico da doença já apresenta elevada transmissibilidade do vírus, e geralmente não é possível isolar os doentes assintomáticos. Obviamente, se eu estou com infecção do sarampo, estou na fase assintomática, ou a minha infecção vai decorrer de maneira assintomática, como é que eu vou me isolar? Como é que eu vou isolar essa pessoa? Se ela é assintomática, como é que eu cheguei à conclusão, como é que eu fiz o exame, suspeitei que ela tem sarampo, se ela não tem sintoma algum? É isso? Por isso, mesmo o monitoramento dos contatos, as pessoas que tiveram contato com caso suspeito ou caso confirmado, deve ser realizado pelo período de 30 dias. Desculpa aí a falha na garganta, aulas um pouco mais longas, acabam cansando um pouco aí a minha voz, né? Eu chego aí do trabalho, que é agente de saúde aí que eu fui aprovado recentemente, e já me ajeito aí, tomo um cafezinho e venho para gravar, para dar aquele apoio para vocês, porque eu quero que vocês também tenham essa sensação da aprovação e oportunidade, né, de estarem trabalhando no que vocês desejam, tá bom? Medidas de controle devem ser realizadas nos diversos serviços de saúde, dos diferentes níveis de atenção, incluindo as medidas relacionadas à precaução, padrão e por aerosol, né? Porque há sim a transmissão por aerosóis, como a gente viu no início da aula. O ideal é que a pessoa com suspeita ou confirmação do sarampo utilize máscara cirúrgica, olha aí, mais uma semelhança com a Covid, e se possível, seja isolada do restante das outras pessoas presentes no serviço, tá bom? Então, aqui são medidas de prevenção e controle. Tem mais, professor? Tem muita informação ainda. O isolamento hospitalar de pacientes sem indicação médica para internação não é recomendado. Pacientes com suspeita de sarampo que estejam internados devem ser submetidos a isolamento respiratório de aerosol até 4 dias após o início do exantema. Deve-se realizar o bloqueio vacinal, tá bom? Importante isso, bloqueio vacinal seletivo de todos os pacientes e profissionais dos serviços de saúde que tiveram contato com a pessoa que esteja com suspeita ou diagnóstico de sarampo, incluindo setores de internação do caso suspeito, ou confirmado de sarampo, ou a depender da situação, a atualização da caderneta de vacinação de todos os profissionais do serviço de saúde. Então fique bem atento aí a esses pequenos detalhes presentes nesse slide. Pacientes imunocomprometidos deverão passar por avaliação médica antes da vacinação e devem permanecer em precaução aérea durante a duração da doença, devido à disseminação prolongada do vírus nesse grupo de pessoas, né? Então tem que estar usando máscaras. Tem mais, professor? Tem mais informação? Tem mais conteúdo aqui, todos relevantes para a tua prova, por isso mesmo que estão aqui na nossa aula, todos retirados do Ministério da Saúde, e você vê aqui que todos também com as suas fontes. Vamos falar agora da vacinação. Então, em relação ao sarampo, temos a vacinação de rotina. O que é a vacinação de rotina? É a oferta de vacinas contendo o componente sarampo, conforme as indicações, né, padrão do calendário nacional de vacinação. Então, a população de 12 meses até 59 anos de idade. Então, de 12 meses a 29 anos de idade, 2 doses. 30 a 59 anos de idade, 1 dose. Trabalhadores da saúde, 2 doses. Ok? Vamos lá. Intensificação vacinal. Lembrando, mais uma vez, que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ajude o nosso trabalho a continuar crescendo aqui no YouTube. Todo esse apoio que você dá para o nosso canal é super importante, também super importante. Vamos lá. Só dar uma olhadinha rápida aqui, uma informação que chegou aqui, mas tudo bem. Sarampo, tá? Temos a tríplice viral, né? A dose 0, temos a dose 0, a tríplice viral. Tem muita informação. Você deu uma pesquisada rápida, temos a primeira dose, né? Aos 12 meses de idade, como é citado aqui, né? A SRC, né? Sarampo
rubéola e cachumba. Então vamos lá. Continuar nossa caminhada. Intensificação vacinal. É a vacinação realizada para reduzir o número de pessoas não vacinadas. Então, a vacinação padrão é chamada de vacinação de rotina. Só que temos também a intensificação vacinal, que é uma vacinação que acontece para reduzir o número de pessoas não vacinadas, melhorar as coberturas vacinais e oferecer proteção contra o sarampo. Deve-se realizar aqui, nessa situação, busca ativa de pessoas não vacinadas, de acordo com o calendário nacional de vacinação. É realizada especialmente para otimização do uso da vacina frente a casos confirmados de sarampo no território. Ok? Então, caso confirmado aí no seu território, na sua microárea, na área do posto de saúde, da equipe de saúde da família, aí temos a intensificação vacinal. Quem é a população-alvo? População de 12 meses até 59 anos de idade, 12 meses a 29 anos, 2 doses, 30 a 59 anos, 1 dose. Neste caso, da intensificação vacinal. Tem mais? Tem mais. Tem a vacinação em situação de emergência da doença, ou seja, diante de um surto. A vacinação diante de um surto deve ser realizada de maneira seletiva e oportuna para a interrupção da transmissão do vírus do sarampo, redução das internações e, obviamente, também redução dos óbitos. Deve-se realizar análise de risco para priorização de grupos que apresentem maior risco de complicações e morte pelo sarampo e incidência elevada da doença. População a partir de 6 meses já é alvo dessa vacinação em situação de surto. A vacinação de crianças de 6 a 11 meses de idade, a dose 0, que eu havia citado agora há pouco, é indicada nas localidades que mantêm circulação ativa do vírus do sarampo e quando há elevada incidência da doença em crianças menores de 1 ano. Então, essa dose, chamada dose 0, que foge aí do calendário padrão, onde a dose primeira é com 12 meses, mas essa dose 0, que pode ocorrer de 6 a 11 meses, é somente indicada em localidades com circulação ativa do sarampo. Tá bom? O que é o bloqueio vacinal, que a gente citou tanto aqui, é o que chama bastante a atenção da gente dentro do tópico vacinação. É uma vacinação seletiva dos contatos, seja com caso suspeito ou confirmado de sarampo, de acordo com o calendário também de vacinação. O bloqueio vacinal deve ser operacionalizado em até, 72 horas após a identificação do caso suspeito ou confirmado. Esse é o período máximo em que é possível interromper a cadeia de transmissão da doença e evitar a ocorrência de casos secundários. Então, bloqueio vacinal, lembre-se sempre desse período máximo de até 72 horas para que esse bloqueio de fato tenha eficácia. Todos os contatos, a partir de 6 meses de idade, exceto gestantes e pessoas com sinais e sintomas de sarampo, são alvos do bloqueio vacinal. Todas as pessoas, a partir dos 6 meses de idade, deverão ter a situação vacinal avaliada e atualizada conforme a situação vacinal encontrada. Então, temos aqui a pessoa não vacinada, vacinada com esquema incompleto e vacinada com esquema completo. Então, aqui temos o bloqueio vacinal, vacinação seletiva. Então, tem que se separar as pessoas não vacinadas, as pessoas com vacina incompleta e as pessoas que já estão com todas as vacinas em dias. Tá bom? Tem mais, professor? Tem mais, e aqui é o nosso último item, Eu fiz esse sinalzinho aqui, marcando aí o final da nossa aula. Vamos fechar aqui a nossa aula falando do MRC, que é o monitoramento rápido de cobertura. O que é isso, professor? É uma ação que é realizada para a validação dos dados administrativos da cobertura vacinal em um determinado grupo, território ou estratégia. O monitoramento rápido de cobertura deve ser realizado de forma sistemática, com articulação entre as equipes de vigilância epidemiológica e as equipes responsáveis pela imunização. Também com o Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, o PACS, e com a equipe da Estratégia Saúde da Família. Nessa ação, aproveita-se a oportunidade para vacinar as pessoas não vacinadas
e indagá-las sobre os motivos da não vacinação para planejamento de ações de melhoria do acesso e captação do público-alvo da vacinação. Então, há muitas pessoas que não tomam, né, porque acreditam em algumas lendas. Ah, vacina isso, a vacina aquilo, não serve para isso, vai me causar isso, né? Mas nem sempre é só isso que impede as pessoas, o que desmotiva as pessoas a não tomarem vacina. Muitas vezes, a dificuldade, sim, no atendimento, a distância da sua residência até o posto, algum problema de saúde. Então, são muitas variáveis. Então, é necessário, sim, com esse monitoramento, descobrir esses motivos para que haja um planejamento que melhore essa cobertura vacinal. Não só em relação ao sarampo, mas a toda e qualquer vacina, tá, que tenha relevância para aquela área, né? O público-alvo pode variar de acordo com a estratégia adotada anteriormente. Então, vimos aqui vacinação, muitas situações. Eu achei muito interessante trazer isso, porque dentro do sarampo há essas variações. Vimos também as medidas de prevenção e controle, as condutas frente a um caso suspeito ou confirmado, tratamento, diagnóstico, complicações, período de incubação, de transmissibilidade, manifestações clínicas, descrição, agente etiológico e modo de transmissão. Então, muita coisa. Então, você sai daqui prontinha para já se aventurar e resolver questões de sarampo, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!